Olá, muita paz. Meus queridos, nós vamos continuar com esse vídeo o estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos realizando uma vez por semana. Nós vamos tentar manter o ritmo e colocar semanalmente esses vídeos. Eu sugeriria, se você que está assistindo agora, de repente ficar interessado em acompanhar essa sequência de vídeos, que você estude antecipadamente as perguntas, leia. Também nós indicamos geralmente um texto de apoio para a compreensão geral das perguntas. Então seria interessante, se você deseja realmente acompanhar o estudo, que você leia antes de assistir. E depois assista somente, vamos dizer, como apoio, como complemento e tentando tirar, se possível, alguma dúvida. Se mesmo assim as dúvidas persistirem ou não ficar muito claro, coloque nos comentários e, à medida do possível, a gente vai tentar responder, ou até no próprio comentário, ou até mesmo através de um vídeo. Então o assunto de hoje é o Livro dos Espíritos, da pergunta 129 à pergunta 127, nós vamos fechar a progressão dos espíritos. Essa, no caso, é a segunda parte, complementando o vídeo anterior. Nós já havíamos comentado, mas vamos reforçar muitas vezes isso aqui, que Kardec ele tinha um cuidado muito grande quando fazia as perguntas e quando selecionava elas. Então você pode ver que às vezes elas são redundantes. Você vai encontrar perguntas que meio que voltam a um texto ou a um determinado assunto, mas isto é proposital, para confirmar aquela afirmação anterior ou para tirar alguma dúvida. Isso é muito importante nos estudos que a gente realiza e na didática do próprio Kardec. Na pergunta 119, Kardec pergunta: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? É só a gente pensar o seguinte: se nós já vimos que somos criados simples e ignorantes, e que nós estamos num caminho de progresso, onde nós vamos desde a ignorância até o conhecimento, a sabedoria, não faz muito sentido pular de uma vez só. Onde o mérito nessa circunstância? Se cabe a nós, através das experiências, da experimentação, da vivência, encontrarmos esse equilíbrio, essa renovação, esse crescimento, não faz sentido nós querermos que de repente não seja necessário. Aí nos pergunta, mas Deus poderia fazê-lo? Bom, se partirmos do princípio que Deus pode tudo, já que nós podemos ter uma ideia de Deus, não defini-lo. Sim, ele poderia, mas não o fez. Agora, perguntar por quê, fica difícil responder, porque nós não somos Deus. E esta é a natureza das coisas. É por isso que o Espiritismo é interessante, porque o Espiritismo nasce na observação do fato. Você observa o fato, e daí você chega nas conclusões e nas origens daquele fato. Então, observando as comunicações, observando a diferença entre elas, os diferentes indivíduos que se comunicaram, que mostraram que tinham condições as mais diversas, isso veio a comprovar que havia indivíduos dos mais diferentes graus evolutivos a se comunicarem. Consequentemente, há espíritos de todos os graus e que eles vão progredindo lentamente. Uns mais rápido, outros mais devagar, dependendo, logicamente, do esforço de cada um. Seria a mesma coisa, até Kardec faz esse comentário, seria a mesma coisa de perguntar por que um presidente da República não transforma todos os seus soldados em generais. Não faz sentido, porque se todo mundo manda, quem obedece? Quem vai executar as tarefas que estão abaixo dos que estão acima? Então, cada um, no seu processo de crescimento, acaba fazendo parte da cadeia
vamos dizer assim, da própria natureza. Cada um cumprindo a sua missão dentro da sua capacidade e da realidade em que se encontra. Na pergunta 120, que é também muito interessante, ele nos diz o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem. Olha de novo Kardec pegando no pé. Ele de novo volta ao ponto. A gente já sabe que o espírito nasce, é criado, simples e ignorante. Aí ele volta a insistir. Mas é necessário que o espírito passe pela fieira do mal? Não. Pela da ignorância vem a resposta. Ou seja, o fato de desconhecer alguma coisa não torna você mal. Você age de maneira negativa em determinado momento em que você resiste ou vai contra as leis naturais. Mas muitas vezes isso é resultado da própria ignorância. É só a gente pensar na nossa lei normal, cotidiana. O nosso Código Civil ele prevê o seguinte: quanto menos conhecedor da lei, menos culpável a pessoa. Exemplo, se você pegar um índio que vive numa região afastada, que não tem contato com a civilização, e alguém vai até lá e acaba sendo morto por aquele índio por entrar em suas terras, ou entrar próximo à sua aldeia, a nossa justiça não considera aquilo assassinato. Porque para aquele índio, o que vale é a noção das leis que ele tem. Mas a partir do momento em que você conhece a lei da sociedade como um todo, no país em que você se encontra, e você sabe como essa lei funciona, você tem o conhecimento mínimo necessário de que você deve obedecer à lei de que matar é crime, você é responsável, mesmo sendo indígena. Pergunta 121. Por que certos espíritos seguem o caminho do bem e outros o do mal? A resposta é bem clara: livre-arbítrio. Ou seja, você tem a opção de escolha. Nós começamos a ser responsáveis a partir do momento em que começamos a ter consciência de nós mesmos e consciência das coisas. É por isso que é muito importante a gente entender até aquela passagem do Evangelho que Jesus nos recomenda não julgarmos aos outros. Mas é no sentido de não fazer um julgamento de valor de certas coisas. Porque nós não temos como colocar sobre o erro do próximo os atenuantes e agravantes do entendimento pessoal, de certas atitudes que, para a providência divina, são levadas em conta e que a gente não conhece. Porque nós não podemos saber o que vai no íntimo de cada um, ou o quanto ele alcançou no seu processo evolutivo entendimento para saber distinguir as coisas. É por isso que as leis de Deus são muito justas. Ninguém sofre por algo que não tenha de alguma coisa sido responsável. E mesmo o sofrimento não é uma punição. O sofrimento é uma consequência do ato em si. E ele gera um desejo de não cometer o ato ou mesmo de repará-lo para conseguir progredir no seu caminho. Então a gente descobre que aquele é errado e não comete de novo. Pergunta 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline para um caminho ou para o outro? É aquilo que a gente estava falando antes. Tudo depende do seu livre-arbítrio. As circunstâncias, a maneira com que ele vai lidar, as circunstâncias, as coisas que vão acontecer, são causas externas. Mas no fundo, no final, as decisões são sempre pessoais, são sempre íntimas. Então nós somos responsáveis por nossas ações. Deus não nos castiga. Deus nos ajuda a progredir e a crescer. As consequências que nós consideramos ruins ou boas dependem do nosso ponto de vista e de nossas ações.
As circunstâncias que a gente passa pela vida, a gente pode dizer, mas eu nada fiz para passar por isso. Podem ser provas, que são situações em que a gente passa para aprender por necessidade evolutiva, fazem parte da nossa realidade para o nosso crescimento. Outras que nós vamos encontrar que já são consequência das nossas ações, são experiências fracassadas e que nós voltamos a reexperimentar para ver se a gente corrige. Pessoas que nós encontramos no nosso caminho e no nosso relacionamento falimos para com elas ou vice-versa e temos que aprender a conviver ou nos melhorar. Então são diversas situações que acontecem, mas no fundo, sempre a responsabilidade por nossas ações, pelas nossas escolhas, são nossas. Lógico, dependendo do nosso grau evolutivo, da nossa capacidade de compreensão, e tudo isso é levado em conta pelo amor de Deus em nossas vidas. Pergunta 123, essa é muito interessante e até um pouco cabulosa, porque pergunta-se o seguinte: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? É uma pergunta parecida com aquela, porque Deus faz com que nós passemos por todas essas circunstâncias de crescimento, e não simplesmente chegar lá em cima numa boa. Aí a gente vai estar querendo dar uma de Deus, pedir explicações a Deus porque Ele faz ou não faz determinadas coisas. Não tem como a gente fazer esse tipo de pergunta. A lógica, a observação das coisas, nos faz ver que essa maneira é a que existe. Essa escala evolutiva, esse crescimento, nos parece mesmo o mais lógico e o mais correto e o menos injusto, porque permite que qualquer um, em qualquer circunstância, possa alcançar um seu crescimento. Hoje um homem que tem uma experiência simples, uma vida mediana, humilde, amanhã pode estar envolvido em grandes acontecimentos, pode ser responsável por grandes ações. Cada um vai passar por diferentes experiências em diferentes áreas para o seu crescimento pessoal. Porque nós podemos agir mal dependendo das circunstâncias em que nós vamos nos encontrar. Então aí a atitude má é nossa. A gente pode até nascer num ambiente que nos dê propensão a estar em contato direto com o mal, digamos assim. Mas se nós estamos lá, é porque foi uma escolha nossa passar por essa tentação, por essa pressão, para seguir o caminho errado, para ter mérito de ter resistido e não continuar naquela condição. Pergunta 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Sim, a grande maioria dos espíritos está nessa condição. A gente tem que entender. É aquilo que a gente falava há algum tempo atrás. Nós vamos tomar como base 2 alunos de uma escola. Eles estão na mesma série, têm a mesma idade, mas um se dedica, procura ser mais atencioso, procura ser mais correto nas suas ações e vai melhorando cada vez mais. Enquanto o outro é mais relapso, não gosta de estudar, não gosta de atender aos professores, tem uma atitude, digamos assim, medíocre no seu aprendizado, e ele vai ficando para trás, repetindo as séries, ou ficando devendo cada vez mais matérias e se complicando. Então o ritmo de aprendizagem desses 2 indivíduos vai ser muito diferente. Enquanto um vai chegar aceleradamente num ponto mais alto na escala da educação, o outro vai estar bastante atrasado. Novamente entra a questão do mérito, do livre-arbítrio e da capacidade de compreensão de cada um de nós. Então, há espíritos que, desde o princípio,
seguiram esse caminho de equilíbrio? Sim. Há outros que seguiram o caminho do desequilíbrio? Sim. Mas todos eles seguem na mesma direção e mais cedo ou mais tarde vão seguir o caminho do equilíbrio. Através, muitas vezes, do próprio sofrimento, até despertar de que está fazendo mal, principalmente a si mesmo, antes de a qualquer outro. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? A gente acabou de falar isso. A gente acabou de afirmar. Sim, não há distinção. Quando aquele indivíduo que tenha passado por caminhos de desequilíbrio chegar a uma condição de pureza, ele não vai ser, digamos assim, um espírito puro de segundo nível, porque o outro foi bom desde o início e tem mais mérito que ele. Aí o passado não vai importar, porque quando você se melhora, você se corrige, você aprende e você busca principalmente ajudar a quem de alguma forma você tenha comprometido. Não se avança sem deixar lacunas no passado. Aliás, não se avança deixando lacunas no passado. Nós vamos sempre reencontrar aqueles que de alguma forma nós desviamos ou influenciamos negativamente e temos a obrigação de ajudá-los a seguir um caminho melhor a partir de então. Pergunta 126. Os espíritos que alcançam o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Não. A gente já respondeu. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Evidentemente que sim. É só a gente pensar. Nós somos criados simples e ignorantes. Mas todos nós somos espíritos. Não há espírito mais inteligente, mais sábio, menos sábio. Não. Todos nós temos a mesma capacidade, o mesmo potencial. O que vai nos diferenciar é como nós vamos lidar com essa experiência. Novamente, Kardec insiste no ponto, reforçando que somos todos iguais na nossa criação. E o processo de crescimento é muito pessoal. Cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, vamos crescer e nos melhorar. Nós costumamos, inclusive, dizer que errar não é errado. Errar faz parte do crescimento. Você pode cometer um erro. O sentimento de culpa, de inadequação, de que você é um ser inferior, no fundo, só vai lhe prejudicar mais. Ter consciência do erro, aceitar-se errado e partir para não errar novamente, melhorar-se como pessoa e corrigir, ajudar a quem você possa ter prejudicado, pedir perdão, se redimir diante das circunstâncias, sim, aí é válido. Então, não é simplesmente acertar sempre, às vezes a gente erra. Nós estamos no mundo, principalmente nós que estamos nesse pequeno mundo de expiações e provas, porque nós já erramos muito. Então as nossas tendências não são muito boas e a gente precisa se conhecer para se policiar melhor e crescer como indivíduos. Como texto de suporte, nós separamos o texto do livro O Ser, o Destino e a Dor, de Leon Denis, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Recomendamos muito a leitura, porque é um verdadeiro resumo de tudo aquilo que a gente vem conversando nesses últimos 2 vídeos. Para você ter uma ideia, passagens como essa são lindas. A alma, dissemos, vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida, essência misteriosa que escapa à análise como tudo quanto emana do absoluto. Resumidamente, nós somos criados simples e ignorantes. Crescemos através das experiências, crescemos através das circunstâncias que vamos vivenciando
dentro das diversas reencarnações que nós temos. Na verdade, nós temos uma só vida. Experiências no corpo é que são muitas, mas vida é uma só. Então, o contrário de morrer não é viver, é nascer. A gente nasce, morre. Mas nós não deixamos de existir enquanto isso. Então, nesse processo, todos nós caminhamos em direção ao progresso e à sabedoria. Uns mais rápido que outros. Uns permanecem ainda presos à sua própria ignorância, persistem em se revoltar contra as leis divinas e permanecem estacionários durante algum tempo. Nunca permanentemente. Estamos sempre aprendendo alguma coisa, mesmo que a duras penas. Nós não somos castigados, nós progredimos, nós somos defrontados pelas nossas próprias ações, pelas consequências dos nossos atos. O que muitas vezes acontece é que os espíritos, numa condição de maior ignorância, eles acham que essa dor, esse momento em que o erro pesa sobre eles é eterno, é permanente. E não é. É a própria falta da compreensão desse processo de crescimento que faz com que isso seja demais doloroso para o indivíduo. Então estamos sempre sendo apoiados pela espiritualidade, por nossos amigos mais esclarecidos em relação a nós, para que nós possamos continuar crescendo e nos melhorando constantemente. Então aqui a gente encerra com esse vídeo a progressão dos espíritos e espero que ele tenha sido útil e de proveito para o estudo de todos. Muito obrigado, muita paz.